dia. Todo mundo está me ouvindo? Bem? Ok. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso Retiro 2023, né? Nós, ano passado, fizemos no período de Páscoa, graças ao bom Deus. As crianças que vão para as salinhas, acompanhem as suas tias aí. 4 anos ali com a Lúcia. Até quantos anos, hein? Até 10? Até 5 só? 4 e 5 com a Lúcia. 7 a 10 com o Johnny. Então com a Lúcia até 6, né? Beleza? Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Reiniciar aí o Windows. A gente vai fazer agora na parte da manhã vai ser uma parte mais curta. Eu vou trazer um devocional. Colossenses, capítulo 3. Vai ser só nessa primeira parte, eu vou pregar só 1h30, tá? Nas outras horas o pastor Timóteo vai pregar 2, 3 horas, então vai ser pouco, né? Comparando. Eu vou ser bem rápido, eu queria mais trazer uma introdução do que nós esperamos sobre esse retiro, o que nós esperamos que Deus faça na sua vida, tanto individualmente quanto coletivamente ou familiarmente falando. Como o pastor Timóteo já falou aqui, tem pessoas que são solteiras, rapazes, moças que são solteiras, e isso aqui, o que tem a ver comigo, pastor? Certamente vai chegar uma hora, se Deus assim quiser, você vai casar. E você já pode ir ouvindo princípios de como Deus deseja agir na sua vida através do casamento, tanto mulheres quanto homens, e nós queremos trazer princípios aqui, e mesmo que você não seja casado, ou se não vai casar, pode ajudar outros. Tem pessoas que Deus chamou para não casar, e são chamados, assim também como Deus chamou outros para serem casados. Isso também é uma bênção, nenhum é melhor do que o outro, tá certo? Mas nós podemos aprender o que as Escrituras falam a respeito de casamento e como a gente pode tanto conviver no casamento quanto ajudar outros. Então, antes de começar, você pode dizer assim, pastor, eu venho de uma família bem com dificuldade, desestruturada, e ouvi aqui palavras sobre família, o que isso tem a ver comigo? Eu também venho de uma família bem desestruturada, certo? E ao conhecer a Cristo, o impacto que algumas famílias estruturadas tiveram na minha vida foi muito grande. Por quê? Eu vi o modelo que Deus queria de família, né? A gente tem um modelo que não glorifica a Deus, que são famílias desestruturadas, o pecado afetou as famílias. A gente viu isso com a primeira família lá no Jardim do Éden, quando a serpente, Satanás, entrou lá e destruiu toda aquela comunhão que tinham marido e mulher, e ambos com Deus, e isso reflete até hoje. A gente vê que o impacto do que o diabo sempre começa é na família. O diabo não está interessado em destruir aquelas pessoas que já estão lá fora, porque eles já estão perdidos. Mas ele quer cada vez mais desestruturar a família, acabar com a família, porque sabe que uma família estruturada, ela tem um impacto muito grande na sociedade. E eu, ao ver e ao me aproximar depois de convertido, Cristo me alcançou, eu tinha 17 anos de idade, e eu tive um contato muito grande com algumas famílias bem estruturadas, e aquilo me trouxe um impacto muito grande e um desejo de fazer diferente. Eu casei e agora já tenho 2 filhos. Então isso pode acontecer também na sua vida. Você pode ter uma família desestruturada, mas daqui a um tempo você vai ver como é que Deus requer e você pode mudar essa realidade na sua vida. E você diz assim, eu quero ter uma família desse jeito, principalmente aqueles que são solteiros, o meu desejo é ter uma família que glorifique ao Senhor, que faça diferente do que eu tenho visto. Então eu quero encorajar você, que esse retiro não seja para você olhar e ver assim, eu não tenho uma família desse jeito, mas que você possa olhar e desejar ter uma família como a gente vai pregar aqui. E não existe, não foi eu, viu? Não existe nenhuma família perfeita, tá bom? Para você já ficar sabendo, todas as famílias, quanto pecadores, têm defeitos. Mas existem princípios gerais que a gente pode trazer para a nossa família e que nós podemos glorificar a Deus. Por isso, o tema desse retiro, a glória de Deus na família. Deus pode ser glorificado até mesmo em famílias quebradas como a nossa. Muito bem, então. O texto que eu vou trazer a reflexão nessa é Colossenses capítulo 3. Nós vamos estudar os versículos 12 ao 17. Aqui, Paulo, na carta aos Colossenses, já caminhando para o final da orientação que ele dá aos Colossenses, a gente vai ver algumas coisas bem práticas que ele traz para nós. E eu quero
encorajar também para que nós possamos pegar esses princípios e aplicar nas nossas vidas aqui nesse retiro e depois também quando sairmos daqui. Uma das coisas que a gente tem mais visto problemáticas no meio cristão hoje é essa identidade com a igreja, né? Muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de se identificar com a igreja. A gente vê muitas pessoas que dizem assim, eu sou crente, mas não faço parte de nenhuma igreja. Eu sou cristão, mas não me identifico com nenhuma igreja. Ou então até mesmo pessoas que são desigrejadas dentro da igreja. Como é isso? Pessoas que fazem parte da igreja, que até são membros de alguma igreja, mas que são pessoas que vão lá, assistem o culto, levantam e vão embora. Essa não é a vontade de Deus para o povo dele, certo? A gente vê que desde o começo, quando Jesus começou a salvar alguns ali no ministério dele aqui na terra, e depois que ele foi assunto aos céus e que começou a igreja, ali em Atos capítulo 2, o desejo de Deus era que todos aqueles que fazem parte da igreja dele sempre se envolva com a igreja local. A gente vê lá em Atos capítulo 2, quando a igreja local é estruturada, especialmente os versículos 2 a 47, como aqueles irmãos se preocupavam com os outros, como que eles se envolviam uns com os outros, a maneira com que eles pensavam no coletivo, né? Não era só aquela ideia de eu sou a igreja, essa é a frase que a gente mais ouve hoje, né? Eu não preciso de instituição, eu não preciso estar no meio com esse povo porque eu sou a igreja. Isso é uma heresia, porque não existe lugar nenhum no Novo Testamento que diga que eu sou a igreja. Quando nós olhamos o Novo Testamento, a igreja é sempre o coletivo, é um corpo, ela nunca é sozinha. Se você pegar um braço sozinho, ele não é um corpo, não é isso? Se eu pegar aqui e tirar a minha perna ou tirar o meu braço, ele está aqui é o meu corpo. Isso não existe. O corpo é sempre o coletivo. E aqui nós temos algumas ideias, né, algumas instruções que Paulo nos dá de como nós podemos viver essa parte coletiva da igreja. Isso fica muito claro quando a gente lê ali o texto de 1 Coríntios capítulo 12 até o 14, a gente foca muito naquela discussão de dons, o que tem, o que não tem, mas ali a ideia de Paulo não é nem falar sobre isso, a ideia de Paulo é trazer o coletivo, né, o coletivo de como que a igreja deve funcionar, o como que a igreja de Deus ela deve ser um corpo que funciona uns com os outros. Ele vai dizer, há diversos dons, há diversas maneiras com que esses dons funcionam, há diversos modos com que nós podemos envolver esses dons na igreja. Então a gente vê que a igreja é o único lugar onde existem pessoas diversas, diferentes, e que todas podem caminhar juntas, um edificando ao outro. Quando nós olhamos aqui então esse trecho de Colossenses capítulo 3, se você puder acompanhar comigo aí a leitura, estou fazendo aqui na Nova Almeida atualizada, a gente vê os versículos que Paulo já está caminhando para o capítulo 4, para as orientações finais. Então ele traz aqui, depois de dar algumas estruturas, a carta de Colossenses é muito parecido com Efésios, né, que Paulo fala um pouco de doutrina, depois de como funciona. Aí ele fala, aqui já está falando na igreja, na família, no trabalho. Então aqui a gente vai pegar a parte mais que Paulo está falando da igreja. Colossenses capítulo 3, os versículos que nós vamos ler é o 12 ao 17, tá bom? A palavra de Deus diz assim, Colossenses 3, 12 ao 17. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o arbítrio no coração de vocês, pois para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vou chorar mais uma vez. Ó Deus, obrigado por essa manhã aqui juntos com os meus irmãos. Eu agradeço a Ti, Pai, porque o Senhor trouxe cada um que está aqui. Eu oro para que o Senhor possa nos edificar, ó Pai. Que famílias possam ser reforçadas pela Tua palavra. Aqueles que estão com algum relacionamento quebrado possam restaurar os relacionamentos. Aqueles que ainda têm alguma dificuldade com as suas famílias, que o Senhor possa trabalhar nos corações. Senhor, nós sabemos que a nossa família é o Senhor quem dá.
E também, Senhor Deus, quando temos dificuldades nas nossas famílias, o Senhor quer nos ensinar algo. Como a tua palavra diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja nos relacionamentos quebrados, seja na restauração, seja na formação de novas famílias. Tudo, ó Deus, coopera para o nosso bem. Tudo coopera para que o teu nome seja engrandecido. Nos ensine, ó Pai, a entender isso, através da vida da igreja, através de famílias que o Senhor tem levantado para servir ao teu povo. Que o Senhor possa edificar vidas nessa manhã e durante esses outros dias que vamos passar aqui juntos. Ó Pai, que o único que é digno de louvor seja engrandecido, que é o Senhor. Eu, o pastor Timóteo, todos que estamos trabalhando aqui, Senhor Deus, somos apenas servos. E nós queremos, Senhor Deus, trazer glória ao teu nome. Que no último dia possamos ouvir aqui, Senhor Deus, testemunhos de encorajamento, testemunhos de famílias que foram restauradas, ou até mesmo, Senhor Deus, encorajamento de pessoas que decidiram viver diferente daqui para frente. Que o teu nome seja exaltado, Senhor Deus, em tudo. Tome agora esse momento de reflexão da tua palavra, que o Senhor possa aplicar no nosso coração aquilo que vai ser ensinado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Esse trecho começa, né? A gente vê que Paulo, ele pega ali os versículos 5 até o 11, ele está falando da nova natureza, né? Assim como ele falou de como nós não somos mais gentios, naquele momento ele estava se referindo àqueles que são perdidos, àqueles que não fazem parte aqueles que não faziam parte do povo de Deus, ele se referia aos gentios como descrentes. E ele está fazendo aqui uma comparação, né? Olha, vocês não devem mais viver como esses gentios vivem. Eles viviam dessa maneira, eles eram perdidos, viviam em imoralidade. Você vai ver aí no texto diversos tipos de pecados, idolatria, mentira. Ele vai dizer, olha, vocês precisam se despir desse estilo de vida e se revestir do estilo de vida que Deus quer que vocês vivam. E aí Paulo agora começa a fazer como isso se torna mais prático. Como é que isso pode se tornar prático na nossa vida? Então ele agora coloca alguns passos, né? Primeiro na igreja, depois na família. Ele vai muito bem dividido. E ele começa então trazendo aqui nos versículos 12 ao 17, que é o que a gente vai estudar, de como isso deve ser verdade na vida da igreja. Como que a minha vida, a sua vida, ela deve refletir na vida da igreja. E Paulo começa, né? Está no versículo 12, é a base da obediência. Por que eu devo viver uma vida diferente? Por que eu devo viver de modo diferente de todos lá fora? Assim, ó, se vocês agora, versículo 11, né, ele começa o versículo 12, se você vê na sua Bíblia aí, um portanto, ou então no entanto, né? Ora, se ele está dizendo isso é porque ele está fazendo uma inferência do que ele estava dizendo lá atrás. Portanto, se vocês já não vivem mais como aqueles que estão perdidos, agora, ele está dizendo agora, desenvolvendo o argumento dele, portanto, vocês agora como eleitos de Deus, vocês agora como santos, como amados, vocês, diante de Deus, vocês são eleitos, aqueles que Deus alcançou, aqueles que são santos, não é que não vai pecar, santo diante de Deus, posicionalmente falando. Deus levou sobre ele todos os seus pecados. Se você colocou a sua confiança em Jesus, você não tem que pagar mais nada diante de Deus. Óbvio que você vai pecar, você vai errar, vai precisar voltar. Essa é a parte da santificação progressiva. Enquanto nós estivermos nessa terra, é lutar para viver uma vida de santidade. Mas diante de Deus, você não precisa estar pagando pelos seus pecados, porque Cristo já pagou tudo na cruz. Então você é santo, eleito, santo e amado de Deus. Essa é a sua posição hoje. Você já não vive mais como gentil, como aquela antiga vida. Então como é que eu vivo agora? Eu vivo como santo, eleito e um amado de Deus. E aí diante disso, ele diz assim, revistam-se. Vocês precisam deixar aquela velha natureza e se revestir. O que é se revestir? Eu tirei essa blusa e coloquei uma nova. Então eu tirei aquele estilo de vida antigo e agora eu preciso colocar um estilo novo de vida. E aí ele coloca a base para tudo. Eu preciso então viver como? Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui é muito parecido com os frutos do Espírito que a gente vê lá em Gálatas capítulo 5. Paulo, então, ele coloca essa base aqui, por quê? Para eu viver em comunidade, é impossível viver em comunidade se eu não tiver compaixão dos outros. É impossível viver em comunidade se eu não viver uma vida, se eu não tiver no meu coração bondade, se eu não tiver humildade, se eu não tiver mansidão e se eu não tiver paciência.
Se essa não for a base do meu coração, eu jamais vou conseguir viver em comunidade. Jamais. Por quê? Eu vou ser uma pessoa que eu vou ser egoísta, é o contrário de compaixão. Eu vou ser uma pessoa que eu vou ver maldade em tudo. Eu vou ser uma pessoa que eu vou ser arrogante, o contrário de humildade. Eu vou ser uma pessoa que eu vou ser bruta, ignorante, né, o contrário de mansidão. Eu vou ser uma pessoa impaciente. Não tem como você viver em comunidade sem essas características que Paulo coloca aqui. Então ele coloca aqui, olha, você é um crente, você precisa ter isso no seu coração. Você precisa olhar para as pessoas e desenvolver essas características em você. Porque muitas vezes a gente diz assim, né? Senhor, me dê paciência, né? A gente quer paciência, quer que a coisa fique tranquila. Mas se você está pedindo para Deus lhe dar paciência, Ele vai te dar oportunidade de você ter paciência. Por isso que quem não tem filho ainda, cuidado quando você orar para Deus e pedir paciência, tá? Uma dica aí para vocês. Porque Deus vai lhe dar um filho para desenvolver paciência. Ou vocês que ainda são solteiros, cuidado a orar pedindo paciência, porque Deus vai lhe dar um marido ou um esposo para desenvolver paciência em você. Isso é bom, porque é Ele que dá para desenvolver isso no nosso coração. Você que tem pais difíceis, vocês que têm maridos, esposas difíceis, Deus está trabalhando na sua vida para desenvolver frutos do Espírito. A gente muitas vezes olha, por que Deus fez isso comigo? Ou por que Deus está fazendo isso comigo? Está faltando algum fruto na sua vida que Ele está querendo desenvolver. Por meio dos seus pais, por meio dos seus filhos, por meio do seu marido, por meio da sua esposa, Deus está gerando algum fruto no seu coração. E nós precisamos entender isso. E aqui Paulo está colocando a base para vivermos em comunidade. Não tem como eu desenvolver relacionamentos interpessoais, comunitários e familiares. É impossível viver em harmonia sem essas qualificações. É impossível. E aí ele coloca então, diante disso, suportem-se uns aos outros. Suportar é literalmente a gente aprender a conviver com aqueles que são diferentes da gente. É muito fácil viver com alguém que é muito calmo, né? Que não chateia a gente. É muito fácil a gente viver com alguém que é parecido conosco. A gente forma lá o nosso grupinho, todo mundo é parecido conosco, a gente tem os mesmos assuntos, a gente gosta das mesmas coisas. Mas a vontade de Deus é que nós também convivamos com quem é diferente. Nós precisamos suportar esses irmãos. E não é suportar assim, eu te suporto porque Deus manda. Não é isso. É trabalhar no nosso coração para que de fato eu entenda e desenvolva isso. Eu preciso também saber que esse irmão é diferente de mim. E eu preciso desenvolver um amor por ele. E aí por que eu faço isso? Paulo ele então desenvolve a parte B do versículo. Ele diz então assim, ó. Perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Aqui não é uma possibilidade. Se alguém lhe chatear, se alguém fizer algo contra você, na igreja ou na sua família, ou qualquer lugar que seja, se você é crente, você não tem outra opção. Você tem que perdoar. Lamento dizer. No cristianismo não existe a possibilidade de eu dizer assim, talvez eu perdoe ele. E aí Paulo agora coloca a base. Por que eu não tenho a opção de não perdoar? Olha só a parte C do versículo 13. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Deus não colocou empecilhos ou colocou algumas possibilidades para ele perdoar. Rapaz, se a Laura fizer isso aqui direito, eu vou perdoar ela. Então, se o Levi gostar de peixe ou de carne, né? Levi não gosta de carne, então Levi não vai ser perdoado. Deus não fez isso, né? Deus nos perdoa incondicionalmente. Ele olha para nós com todos os nossos defeitos, seja você um assassino, seja você alguém que é bonzinho, mas o seu coração é pecador. Por essência você é pecador. A gente costuma olhar, né, lá para os caras que estão roubando lá fora. Rapaz, esse cara aí, ele precisa de Jesus. Eu nunca roubei, nunca matei, mas eu sem Jesus, eu vou para o inferno mesmo que ele. Não existe dois infernos, não existe dois céus. Vai ter um céu lá para quem é melhorzinho e um céu para quem roubou, matou, né? A galera do presídio que se converteu, eles vão para o céu, não é o mesmo que eu. Não existe isso. E aqui Paulo está dizendo assim, ó. Se alguém fez alguma coisa contra você, ou se tem pessoas mais difíceis na igreja, vocês precisam perdoar elas. A minha família, se tem alguém que é mais difícil que eu, se alguém falhou comigo, se alguém é inteiramente contra os princípios de Deus, eu preciso olhar com perdão para essa pessoa. Mas por quê? Porque ele merece? Não, não. É porque Cristo me perdoou quando eu não merecia.
E Paulo diz aqui, é muito claro o texto, assim como o Senhor perdoou. Como foi que o Senhor perdoou vocês? Ele escreveu isso lá em Efésios capítulo 2, né? Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, Ele nos amou. Quando nós estávamos totalmente perdidos, Ele nos amou. Ele diz isso também aqui em Colossenses também, né? Que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós estávamos perdidos. Seja você bonzinho, se você nunca tiver feito moralmente nada de errado, você estava perdido. Jesus nos amou dessa maneira. E por isso eu preciso amar pessoas difíceis. Eu preciso suportar aqueles que são difíceis. E Paulo está dizendo aqui, como é que eu faço isso? Eu preciso pedir para Deus desenvolver no meu coração profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Deus te deu filhos difíceis para você desenvolver esses frutos. Deus te deu um marido difícil para você desenvolver esses frutos. Deus te deu uma esposa difícil para você desenvolver esses frutos. E os filhos? Deus te deu pais difíceis, pais que falharam com você, que lhe chateiam, que às vezes parece que não te ama, né? Quando você olha assim, para desenvolver esses frutos em você. Isso só é possível por meio do Espírito Santo, por meio desses frutos do Espírito em nós. E aqui, como eu já falei, isso é mais uma atitude de coração nosso. Não é só dizer assim, eu vou perdoar, Deus manda, né? Não preciso perdoar. Não, não. Deus vai olhar lá no seu coração e saber se isso é uma coisa que está resolvida lá dentro. Não é perdoar da boca para fora e dizer assim, eu perdoo, tá? Ei, Laura, eu te perdoo, viu? Viu, Letícia? Perdoo. Mas no meu coração eu desejo que elas morram. Deus aqui está tratando de algo no meu coração que Ele está dizendo, eu preciso resolver isso no meu coração. Porque essas atitudes de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência é algo que eu não demonstro diretamente nas atitudes, mas primeiramente aqui. Se eu não tratar o meu coração para desenvolver esses frutos, eu não vou demonstrar na prática. Não tem como. Não tem como. E Paulo então continua. No versículo 14, ele mostra o fruto maior, assim como a gente vê também lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 20. Ele diz aqui, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Lá em Gálatas capítulo 5, ele diz assim, mas o fruto do Espírito é, né? Amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? Os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, na realidade, né? É como se o amor tivesse aqui o fruto do Espírito e essas outras características fossem ali a outra parte da árvore. É como se o amor fosse o caule, né? Aquele que está levando lá a raiz para... o nutriente da raiz para crescer lá a árvore. O amor é isso. Então, se você fizer tudo isso que Paulo está dizendo, o seu irmão, perdoar o seu irmão, se você tiver humildade, se você tiver bondade, profunda compaixão, e isso não for feito com amor, você pode cair em dois lados. Ou você é um hipócrita, você está fazendo simplesmente, não, porque eu quero fazer mesmo, mas isso aí é algo que estou nem aí. Ou você pode ser um legalista, você está fazendo isso para aparecer. Eu demonstro amor porque eu quero que todo mundo olhe para mim. Eu quero ser um religioso. Nós precisamos fazer isso por amor. Eu não quero que ninguém me veja, mas eu quero ser bondoso, eu quero perdoar, eu quero desenvolver isso no meu coração. Eu quero pedir que Deus me ajude a amar pessoas difíceis, ser bondosa, ter misericórdia, compaixão. Eu estava perdido e Ele me alcançou. Eu preciso fazer isso com os outros, com amor. Se eu não tiver esse amor desenvolvido no meu coração, Ele diz aqui, acima de tudo isto, ou seja, sobre todas essas coisas, eu preciso ter o amor, porque se não tiver, é hipocrisia. O que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, não serve de nada. Tudo, porém, seja feito com amor, que é o vínculo da perfeição. E no versículo 15, então, Paulo ele coloca algo muito interessante aqui para nós, que ele diz assim, que a paz de Cristo seja o arbítrio no coração de vocês. Pois para essa paz foi que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Aqui eu não quero viver em paz com o meu irmão só porque eu não quero que ele me perdoe. Eu quero viver em paz com o meu irmão, com a minha família, desenvolver relacionamento com a igreja, porque Cristo assim quis que nós vivêssemos como corpo.
a paz de Cristo. É aquela, como é que eu vou saber no meu coração se eu de fato estou agradando a Deus nos meus relacionamentos? É quando eu olho, eu vejo o amor de Cristo desenvolvido nos outros, a paz de Cristo, o sentimento de que eu estou obedecendo de fato a Deus, servir aos outros como um corpo, de olhar para os outros com misericórdia. E isso vai trazer uma tranquilidade no meu coração. Ainda que eu não seja, não tenha essa resposta, né? Eu amo ao outro, mas ele não demonstra esse amor por mim. Eu vou ter uma tranquilidade no meu coração que eu estou obedecendo a Deus. Eu não estou demonstrando amor no outro para que ele olhe e faça o mesmo por mim. Se o Zion não me amar, eu também não vou demonstrar amor por ele, né? Isso aí não é o que Deus quer. Eu faço porque Deus manda, e por isso eu tenho paz no meu coração. A paz de Deus é o arbítrio, é aquilo que vai tranquilizar o meu coração de que eu de fato estou obedecendo a Ele. E aí o versículo aqui, que é um dos versículos que eu mais amo na palavra de Deus, esse é o versículo que é muito usado para a base do aconselhamento bíblico, né? Ele diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Aqui o que Paulo está dizendo primeiro? Diz assim, ó, primeiro de tudo, para nós fazermos todas essas coisas bem prático, de modo bem prático agora, eu preciso que a palavra de Deus enche o meu coração. Se eu sou uma pessoa que não tenho um profundo amor pela palavra de Deus, se eu não deixo a palavra de Deus entrar no meu coração, habitar e transformar o meu coração, dificilmente eu vou conseguir desenvolver essas ordens pelos meus irmãos. Se eu não estou enchendo meu coração com a palavra de Deus, com o alimento que Deus me dá, dificilmente eu vou conseguir demonstrar essas qualidades pelos meus irmãos. E depois ele diz, se a palavra de Deus encheu o meu coração, se ela habita ricamente em mim, profundamente, eu vou aconselhar e instruir uns aos outros. Esse é o nosso objetivo maior. Eu preciso ajudar outros a crescer. Eu preciso olhar para outros que precisam de ajuda e não somente desenvolver relacionamento com aqueles que são mais fáceis. Eu preciso pedir a Deus e batalhar para ajudar outros que precisam de crescimento. Eu quero encorajar você, que você, quando eu terminar esse sermão, você possa tirar um tempo para orar e dizer, Senhor, me ajude a ajudar outros que estão precisando de ajuda. E Deus já pode até estar trazendo à sua mente aí, enquanto nós estamos aqui. Ore para o Senhor, dá a oportunidade, seja aqui no retiro ou após sair daqui, para que você coloque a palavra que nós estamos aprendendo hoje, né, de acolher aos outros, instruir, amar os difíceis. Não bote no seu coração assim, eu vou chamar a minha amiga para estar comigo. Não coloque isso. Lembre de alguém que você sabe assim, rapaz, eu tenho uma dificuldade de me relacionar, ou não tenho uma facilidade. Peça para Deus transformar o seu coração nesse sentido e você ajudar essa pessoa a crescer. Ou você crescer junto com ela também. Que o Senhor possa estar trazendo a sua mente nesse momento. E aí, o resultado disso vai ser o quê? Louvor a Deus e gratidão. Quando vocês estão crescendo juntos, quando Deus está edificando a igreja, trazendo crescimento, trazendo edificação mútua pela palavra, obviamente que o Senhor vai ser glorificado e ser engrandecido. E aí é como Paulo termina o versículo 17, né? Que ele diz assim, e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que eu vou fazer, ficar um irmão, seja amar aquelas pessoas que são difíceis, seja trabalhar no meu coração para aconselhar e instruir a outros, eu faço em nome do Senhor Jesus, e levando a glória para ele. Isso não é diferente na nossa família. Quando nós oramos para Deus, seja para Deus restaurar a nossa família, seja para Deus nos dar uma família, seja para que nós possamos fazer diferente daqui para frente, nós fazemos isso pensando na glória de Deus. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha história, o senhor não sabe como é que está a minha família. Se você quiser depois conversar comigo, eu posso saber, mas também se você não quiser, Deus sabe. Deus mais do que ninguém conhece a sua história, conhece o que você passou ou passa na sua família. E Ele está inteiramente interessado em trabalhar na sua vida. Não esteja aqui orando e dizendo assim,
Deus, trabalha lá na vida do meu pai, ou na vida da minha mãe, ou na vida do meu irmão, na vida do meu tio. Não, peça para Deus trabalhar na sua vida. Se você está aqui, peça para Deus trabalhar na sua vida. Senhor, o que o Senhor quer? Qual é o fruto que o Senhor quer desenvolver na minha vida, com pessoas difíceis na minha família? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender? Quais são as pessoas aqui nesse retiro que eu posso ajudar ou que eu posso aprender? Ore a Deus pedindo que o Senhor trabalhe na sua vida. Por mais difícil que seja a sua vida, por mais difícil que seja a sua família, Deus pode trabalhar totalmente na sua vida e levar você a ter daqui para frente atitudes diferentes contra a família. Eu estou totalmente desiludido da família. Eu estou totalmente desiludido que Deus pode fazer algo na minha família. Deus é especialista em transformar essas situações de desgraça em graça. E a gente vê isso desde o começo. Nós fizemos uma série lá na igreja sobre a história dos patriarcas. O quanto que aqueles homens desobedeciam a Deus. E o quanto que Deus trabalhava na vida deles, mostrando graça. Nós trabalhamos na raízes da fé. As raízes da fé o ano inteiro, o ano passado. O quanto que o povo de Deus desobedecia a ele. E Deus graciosamente ia lá e trabalhava no meio daquele povo. Não importa, irmão, como você chegou aqui. Não importa. Peça para Deus trabalhar no seu coração e na sua vida. Para transformar a sua vida e ter uma atitude que glorifique a Ele. E que ao sair daqui você possa, de fato, ter uma visão diferente da família. Deus pode, mesmo com uma família difícil, ser glorificado na sua vida. Se você é casado, está passando por momentos difíceis na sua família, Deus pode trabalhar na sua vida, mesmo no meio da dificuldade, e fortalecer para que você tenha uma família que o glorifique. Se você é solteiro, aprenda esses princípios. Ore para que o Senhor possa lhe ensinar ao que Ele espera da família. Para que quando Deus lhe der um esposo ou uma esposa, você possa glorificar Ele, formar uma família, mesmo que falhe, mas que possa fazer o que a palavra de Deus. Que esses dias sejam dias de edificação para você. Você possa, de fato, orar para que o Senhor possa encorajá-lo a desenvolver esses frutos na sua vida. Ore para que o Senhor traga alguém que você possa ajudar. Ou se você está precisando de ajuda, ore para que o Senhor traga alguém para te ajudar a como crescer, a como desenvolver esses frutos na sua vida. Nós vamos passar 4 dias aqui, né? E o Senhor pode fazer muitas coisas na sua vida. Você pode ter esse retiro marcado como um momento em que você mudou o seu coração, a sua mente, ao olhar para você, para a sua família e para os outros, de modo que glorifique a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Ajude-nos a desenvolver no nosso coração sentimento de amor, profunda compaixão, bondade, humildade, longanimidade, mansidão pelos irmãos. Com os outros na comunidade da igreja, sempre que estamos aqui convivendo com pessoas diferentes, certamente vamos às vezes discordar em alguma coisa ou até mesmo ter situações para chateações, mas que isso tudo o Senhor possa trabalhar no nosso coração e desenvolver frutos que estão sendo necessitados, que temos necessidades em nós. Não nos faça olhar para os outros, Senhor Deus, esperando que nós possamos mudar os outros, mas que nós possamos mudar nós mesmos. Me ajude a olhar para o meu coração e ver o que o Senhor quer fazer através de mim e em mim, nesse retiro, na minha família. E olhar também, Senhor Deus, para o meu ao redor e ver quem eu posso ajudar e ser ajudado nesse tempo aqui. Que o teu nome seja engrandecido aqui, Senhor Deus, nesse lugar, em tudo que for feito. Eu te peço isso em nome de Jesus.